samaritano, os meus passos em teus passos confundi. Ser orvalho nesse imenso oceano, e buscar todo o tempo que perdi. Vejo na sublime arquitetura, frente a frente, Criador e criatura, peregrino nessa estrada, não posso parar, pois eu sei que alguém me espera e também necessita te encontrar. Pai, faz de mim samaritano, os meus passos em teus passos confundi. Ser orvalho neste imenso oceano, e buscar todo o tempo que perdi. E buscar todo o tempo que perdi. Se ouvires a canção que agora eu vou cantar, saberás o que ela fala ao coração. Ave Maria, graça e luz, Santa Maria me ensinou que cantar é plantar o eterno amor. Eu que estava tão perdido, procurando a solidão, encontrei bem junto a mim a solução. O seu olhar me transformou e eu em prece lhe pedi, me ensina a encontrar a solução. A solução está em ti, é só cantar e descobrir que louvar é deixar o bem fluir. A solução
agradecemos, Senhor, Senhor, estes momentos de paz que te sentimos aqui, em vibrações fraternais na estrada da vida. Conduz-nos ao bem, na alegria ou na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala em nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Por onde eu caminhar, em qualquer porta que eu entrar, Jesus sempre estará comigo. E a quem eu encontrar, eu sempre hei de falar: Jesus é o meu melhor amigo. Jesus, eu quero estar sempre contigo. Mas eu sei que tenho muita coisa a fazer. A paz que eu quero ter, devo primeiro oferecer. Devo perdoar e amar a todos como irmãos. Sei que o que eu plantar devo colher, mas com Jesus hei de vencer. Se acontecer de na estrada eu me perder, no amor de Jesus eu tenho abrigo. As nuvens passarão e por mais densa a escuridão, o sol há de aquecer. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, né? Os que estão aqui presencialmente e aqueles outros que nos assistem através do YouTube, do Facebook, sejam todos bem-vindos para mais um dia de estudo do Evangelho. E assim, a gente convida, né, a todos para fazer uma prece de início
fechando os nossos olhos, elevar o nosso pensamento em Jesus, agradecendo a Ele. Senhor Jesus, Mestre de amor e bondade, nós queremos te agradecer imensamente a oportunidade de mais esse dia de vida no corpo físico. Agradecer, Senhor, pela proteção recebida durante todo esse dia. Agradecer por esta casa de oração que nos acolhe, que nos permite o aprendizado da vossa doutrina e nos conduzindo, Senhor, de maneira conforme devemos nos conduzir, nos comportar diante da vida, agradecendo, Senhor, por tudo de bom que nos tem dado. E assim, queremos pedir também que possa abençoar a todos os irmãos que se encontram fazendo um tratamento espiritual na nossa casa, que seja presencial ou à distância, que todos nesse momento possam ser envolvidos pela tua luz, Senhor, amparando assim a cada um nas suas lutas diárias. Pedimos também, Senhor Jesus, que possa abençoar o nosso palestrante da noite, dando a ele tudo, condições para que ele possa nos transmitir o estudo do Evangelho dessa noite, de maneira que nós possamos compreender. Pedimos, Senhor, que possa estar junto a nós durante toda a atividade. E assim, que o Senhor possa nos conduzir conforme a tua vontade e não a nossa. E assim, nós vamos, então, informar, né, que o capítulo do Evangelho desta noite é, na introdução, né, notícias históricas, que a gente possa compreender como que surgiu essa doutrina maravilhosa, né, Fernanda? E aí, agora, Fernanda, é com você, viu? Obrigado. Coloca a mestre. Valeu, valeu. Boa noite. Então vamos lá, né? Como a tia Emília bem falou. Introdução. Então nós estamos recomeçando o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós já havíamos finalizado, né, algum tempo atrás, até o capítulo 28. Nós estamos recomeçando desde a introdução. E aí, para a gente, acredito que o Everaldo tenha falado, né? Que Kardec é um excelente professor. Allan Kardec, ele era um estudioso, um cientista, né? Além de ser o codificador da doutrina. Então, ele, para nos trazer uma noção inicial, ou seja, introduzir o objetivo da obra, introduzir o motivo de algumas palavras, de algumas frases que são utilizadas dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, mas ainda e também no próprio Novo Testamento, Kardec, então, ele traz esse item para nós, chamado notícias históricas, certo? E de história tem muita, na verdade, né? Ele vai perpassar aí pelas principais denominações, nos fazendo reviver ou rememorar como se a gente estivesse lá naquela época do Cristo, conhecendo cada tipo de personagem que Jesus sempre se refere no Novo Testamento. Por que Jesus é tão incisivo, vamos dizer assim, com algumas pessoas, trazendo a elas até mesmo palavras duras, chamando eles de hipócritas, chamando eles de falsos, né? Mas a gente imagina Jesus falando isso para algumas pessoas? É forte, não é? A gente fala que Jesus é sempre amor, sempre tão querido. E aí Jesus, ele, vamos dizer assim, no nosso palavreado, ele pega no pé de algumas pessoas, né? Por que será? É isso que Kardec vem trazendo para nós, para a gente já iniciar esse estudo do Evangelho, sabendo que todas essas denominações, a gente tem que fazer os paralelos para o nosso dia de hoje. Por que algumas pessoas não acreditam em reencarnação, não acreditam em vida após a morte? Algumas pessoas acreditam somente nesta vida, então querem aproveitar o máximo desta vida. Será que isso surgiu agora? Ou já é de muito tempo? É isso que Kardec vem trazendo para nós, de onde que vem a fundamentação religiosa de algumas questões lá da época, de algumas pessoas, e que se estendem até hoje, né?
E nós, dentro da doutrina dos espíritos, dentro da doutrina espírita, precisamos estudar isso, saber esse significado, saber a denominação certinha de cada um, para que a gente mesmo possa se espelhar nisso que Kardec está trazendo como conceito de cada tipo de pessoa e cada tipo de seita que existia na época, para ver onde que a gente precisa melhorar nas nossas convicções morais e religiosas no dia de hoje, né? Por isso que a introdução já vem trazendo isso para nós. Então, vem trazendo, né, uma maneira com que a gente tenha melhor compreensão das passagens do Evangelho, ou dos Evangelhos, né? É necessário se conhecer o valor de muitas palavras que caracterizam os costumes da sociedade judaica naquela época. Então, qual que era um costume, por exemplo, e que algumas pessoas até mesmo repreenderam alguns discípulos de Jesus naquela época? Alguns apóstolos de Jesus estavam se sentando à mesa e não lavavam as mãos. Já foi o suficiente para falar, ó, tá vendo esse seguidor de Jesus aí? Não vale nada esses caras aí, ó, não lava nem a mão. Tá vendo como são desrespeitosos? E é assim, é um costume, né? Qual que é o nosso costume hoje, vamos dizer assim, para falar quando que alguém desencarnou, quando alguém morreu? Um linguajar até meio pejorativo. A gente fala que a pessoa bateu o quê? Bateu as botas. Olha só como é que a gente fala, né? Fulano bateu as botas. Aí a gente escreve lá, ó, num livro. Everaldo Gonçalves. Ó, vou matar você, Everaldo. Sacanagem. Everaldo Gonçalves bateu as botas. Aí daqui 1000 anos, 2000 anos, alguém pega esse manuscrito e lê que o Everaldo Gonçalves bateu as botas. Se a gente. É um exemplo besta, né? Mas se a gente não souber dos nossos costumes aqui, do nosso linguajar, do nosso palavreado, qualquer um de fora que pegar vai achar que era um costume esquisito. Por que que o Everaldo bateu as botas? Será que tinha alguma coisa, algum ritual? Hã? Bateu as botas para quê? Qual que é o sentido? Então, até que a gente entenda, alguém tem que explicar para nós, né? E é isso que Kardec vem trazendo para a gente. Desculpa o exemplo bobo, né? Mas para a gente entender por que Kardec vem trazendo essas notícias históricas, demonstrando para a gente quem era quem naquela época, porque da conduta de algumas pessoas, de alguns personagens mesmo, porque alguns aceitaram assim Jesus com a maior facilidade e outros repreenderam Jesus e não aceitam até hoje, na verdade, né? Por que isso? É isso que Kardec vem trazendo para nós e vem trazendo para a gente fazer esse espelho, né? O significado dessas palavras explica o verdadeiro sentido de certas máximas de Jesus. Jesus fala, inclusive, que aquele que odeia ele, odeia a Deus. Aquele que não odiar, e ele fala mais, né? Aquele que não odiar seu pai e sua mãe e não me seguir, esse não é digno de entrar no reino dos céus. Como que Jesus fala uma coisa dessa? Novamente, Jesus não é amor, Jesus não é paz, não é família, não é serenidade. Como é que ele está falando para alguém odiar o seu pai e sua mãe para seguir ele? Não é bem assim, né? É outra compreensão, é um costume da época. Falava-se o quê? Lógico, você não vai abandonar a sua família, você não vai odiar a sua família, mas dentre as coisas espirituais e as coisas materiais, a gente escolhe as coisas espirituais, né? Mas até que a gente entenda, o que que acontecia? Ó, Jesus falando aí, ó, para você abandonar seu pai, sua mãe, abandonar sua família toda, esse cara aí é maluco. Vamos prender ele. Era isso que acontecia. E aí, o que que acontece hoje na doutrina espírita? Esse negócio aí de falar com o espírito aí, isso aí não existe, não. Esse povo aí é doido, né? Como se a gente só recebesse espírito do mal aqui, né, Veraldo? O espírito bom não pode entrar na casa espírita, não? O acesso é ilimitado para os bons espíritos, né? Então, a Kardec vem trazendo esse paralelo para a gente, né? A gente tem que trazer para os nossos dias atuais. As instituições, aí Kardec começa, né? As definições, os conceitos, a explicação de algumas instituições fundamentais do judaísmo, lá onde Jesus estava, né? E começou todo o seu ensino sobre a lei de Deus. O templo. Jesus, bem no começo do Evangelho de Lucas, a gente vai ver lá
que Jesus ele foi apresentado ao templo, então havia, né, na época, o costume de apresentar a criança ao templo e ocorria o quê? Um sacrifício de animais, de umas pombas, de alguns animais de menor porte, para que fosse assim, como se fosse um ritual, né, de boas-vindas para aquela criança que acaba de nascer. E era realizado aonde? Nos templos lá. Né? Hoje existe esse tipo de sacrifício nesse templo? Aqui no nosso país, não da maneira com que a gente entende e na maneira com que era na época, né? Mas existe o ato de você deixar algo lá, né, no templo. Isso existe. De você deixar alguma coisa, de você deixar algum valor. Isso até hoje existe e foi transmitido, né, para cá. Mas lá também, no judaísmo, hoje continuam os seus mesmos costumes. Tem uma outra passagem que Jesus também está dentro do templo. Olha só que interessante. Jesus ele estava com 12 anos. Era um jovem. E eles foram, né, a Jerusalém para a festa da Páscoa. E aí, na hora que eles estão voltando embora, o pai e a mãe de Jesus notam que ele não está com eles, né? Aí eles esperam um pouco, falam assim, deve estar com os nossos parentes aí para trás, tá? Vamos esperar. Aí, quando esses outros parentes chegam, Jesus também não está, então eles voltam a Jerusalém e encontram Jesus na onde? Com 12 anos, discutindo sobre as leis de Deus com os doutores da lei, com 12 anos. Agora, quem que entrava no templo e discutia as coisas da lei? Discutia as palavras? Só pessoas muito entendidas. Então, naquela época, as pessoas já admiravam Jesus. Com 12 anos, já admiravam Jesus pelo seu conhecimento. Ninguém entendia muito o que ele falava, mas as pessoas admiravam. E falavam, né? Esse é o filho de José. Então, as pessoas conheciam Jesus. Jesus era muito conhecido já pela sua sabedoria, já lá no templo. Era um local de culto religioso e o único lugar oficial, né, para os sacrifícios. E aí também tinha essas sinagogas, que eram templos, vamos dizer assim, menores, né, edifícios menores, onde os judeus se reuniam aos sábados para a leitura dos livros sagrados, explicações, orações, sob a chefia dos doutores da lei. Então a gente vê que, diferente de Jesus, que falava, né, ide e pregai, ou seja, é um convite para que as pessoas aprendam com ele e espalhem os seus ensinos, nas sinagogas era um pouquinho diferente, né? Era mais restrito, era só um ou outro que podia ensinar, não era qualquer um não, né? Você tinha que ter um tempo, você tinha que estar, né, tá dentro daquela doutrina, daquele grupo de estudo ali, e você tinha que estar, vamos dizer assim, né, entre aspas, estar fechado com eles. Você não podia falar de outra coisa, né? Era como eles. Por isso que dentro da comunidade judaica tinha várias separações, e é isso que a gente vai ver aqui agora. E aí a gente traz para o nosso mundo de hoje. Tem ainda separação naquela região? Misericórdia, né? Como está forte isso e escancarado para a gente ver que ainda existe, né, essa separação, essa intolerância, esse afastamento. Os escribas e os fariseus, é importante que Kardec traz para nós, e principalmente esses aqui a gente vai ver em várias passagens da conversa de Jesus, chamando a atenção desses caras aqui, ó. Escribas e fariseus eram os doutores que ensinavam a lei de Moisés e a interpretavam para o povo. Agora, essa interpretação é de acordo até mesmo hoje, né? A gente tem a lei escrita e tem o quê? As vertentes doutrinárias, as compreensões, né? No próprio direito, isso é muito nítido para a gente ver. A lei é assim, mas tem um grupo de estudiosos que interpreta ela de uma forma, tem um grupo de estudiosos que interpreta de outra, e cada um vai aplicando de acordo com o que ele entende daquilo lá. E assim também eram os escribas e os fariseus, né? Eles interpretavam para o povo. E tudo aquilo que é passado por boca, vamos dizer assim, corre sério risco de ter os achismo, de ter personalismo, de não estar, vamos dizer assim, em sintonia com a verdadeira lei, né? Com o que está escrito. Daí Kardec vem já fazendo esse aviso para nós também desde a introdução. A gente deve se dedicar ao estudo da doutrina espírita, porque a gente não pode só estudar
por boca do outro, né? A gente tem que pegar, estudar, verificar, porque é no livro que é a fonte limpa de ensino. Eles também eram cumpridores das práticas exteriores do culto e das cerimônias. Aqui que Jesus chama essas pessoas de hipócritas, lembra? Ele é duro com os escribas e com os fariseus. Porque os escribas e os fariseus, eles, diferente dos saduceus, eles já acreditavam em uma existência da alma, mas não da maneira com que a gente compreende hoje. Eles aceitavam a ressurreição tanto em um corpo, no mesmo corpo, quanto em outro corpo também. Então era um povo que já tinha ali um início daquilo que a gente chama de reencarnação, mas algo ainda meio turvado, meio mal compreendido. E aí, por isso que no diálogo de Jesus com Nicodemos, Nicodemos ele fica meio perdido do que Jesus está falando, de renascer da água e do Espírito. Como assim? Né? E ele fica nessa discussão. E é lindo a discussão, a continuação da discussão dele. A gente sempre fala isso, né? De ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Mas a discussão deles posterior a esta frase é sensacional. Jesus ele conversa com Nicodemos, ele fala tipo assim para Nicodemos. Ele fala: olha, as pessoas não falam do reino verdadeiro de Deus, porque para entrar no verdadeiro reino de Deus, elas têm que demonstrar a verdade do que elas fazem. Então, elas escondem a verdade e falam somente aquilo que é da boca para fora, com medo de colocar o seu testemunho diante de Deus. E aí, essas pessoas, então, elas não pregam a verdade, vamos dizer assim, né? Elas pregam de acordo com aquilo que elas entendem como né? Como benefício para elas naquele momento, vindo de outros ou vindo a favor deles mesmos, de eles para eles, né? Então, por isso que Jesus chamava eles de hipócritas, né? Eles falavam uma coisa, mas faziam outra. Então, isso a gente faz um paralelo hoje também. A gente fala muita coisa e pratica de menos. Então, a gente já sabe que a gente tem uma ligação com esse povo aqui e Jesus nos chama a atenção, né? Chamando a nossa atenção para que a gente volte as nossas atenções para o que é verdadeiro, para a vida espiritual. Ocultavam costumes dissolutos, orgulho e ânsia de dominação, tanto que são eles, a maioria, né? Os fariseus eram o maior grupo da época, né? Das seitas ali que haviam dentro do judaísmo. Eles eram o maior grupo e basicamente foram eles que arquitetaram, né, todo o plano para prender Jesus, para fazer toda aquela situação que a gente tanto conhece, né? Contra nosso mestre. Por conta de quê? Por conta de não compreender o que Jesus estava trazendo, né? Jesus, ele era julgado por eles, né? Não concordava com o que Jesus falava. Imagina, ide e pregai. Não, quem tem que deter a lei e as escrituras somos nós interpretamos. E na época havia mais de 70 interpretações, né? Dialogadas. Ou seja, imagina que bagunça que era para alguém entender. E Jesus chega simplificando tudo. Ah, dá uma inveja, né? Mexe no orgulho, na vaidade das pessoas. E aí, então, eles se voltaram contra Jesus. Tinham a religião mais como meio de chegarem a seus fins do que como objeto de fé sincera. Então, eram aquelas pessoas que eram religiosas para serem reconhecidas na sociedade. Não por verdadeira movimento em direção a Deus, em direção a ser uma pessoa melhor, mas simplesmente para aparecer, né? Por isso que Jesus falava o quê? Sepulcros, né? Como sepulcros que eram, né, bonitos, arrumados por fora, mas podres por dentro, né? Então Jesus, ele é duro com essas pessoas, chamando eles para a realidade, né? Jesus é muito generoso, mas Jesus também é muito justo, porque eles, em comparação com os outros, eles tinham mais conhecimento, meio que deturpado ainda, mas tinham mais conhecimento sobre a vida espiritual do que os outros. Do que os saduceus, por exemplo, que nem vida após a morte eles acreditavam. E nem em alma eles acreditavam. Era só... Hã? E os samaritanos também, né? Formavam seitas que partilhavam dos mesmos princípios. Os escribas e os fariseus, né? Estavam sempre ali juntos, tinham mais afinidades. Os saduceus, uma seita judaica formada por volta do ano 248 a.C., né?
por Sadoc, né, seu fundador, não acreditavam, olha lá, não acreditavam nem na imortalidade, na ressurreição, e nem em anjos bons e maus. Então eles eram, no dizer nosso aqui, né? Cadê? Eram materialistas. Então eles acreditavam em Deus. Não, eu acredito em Deus. Mas esse negócio de ressurreição, de vida após a morte aí, tá esquisito. Eu acredito em Deus. Então eles eram diferentes já. Então por isso já separaram-se também do grupo farisaico, né? Do grupo fariseus, dos escribas, que já tinham ali pelo menos esse início, né? Esse germe da espiritualidade um pouquinho mais desenvolvido em suas crenças, né? Tinham a satisfação dos sentidos físicos por objeto essencial da vida. Então era o quê? Eram aqueles povos que faziam o sacrifício e no entender deles, tudo aquilo que voltaria de bom para eles, eles eram para usar naquela existência ali. Então era somente a ver com riqueza, né? Com fartura de colheita, de alimentos, enfim, de dinheiro, né? Com riqueza e com o engrandecimento da família, ou seja, a riqueza para eles também era ter filhos, né? E era somente isso. Só que chegou no final da vida, morreu, não tem ressurreição, não tem vida após a morte, não tem resultado, nem ação e reação das suas boas ações, nem más ações. Então, era aquilo ali e acabou. Então, vivia e era o essencial deles. Por isso que eles viviam somente para a satisfação dos sentidos físicos. E aí, quando Jesus vem falando da vida futura, quando Jesus vem falando do bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados, colocando coisas no futuro, aí eles também não gostaram do que Jesus estava explicando. Não gostaram dessa vida futura que Jesus estava prometendo, dessa vida eterna, dessa consequência, né, dos atos, e então foram contra Jesus também, né? Esse era um grupo bastante duro, né? Era um grupo menor, mas também era um grupo muito ativo, né, contra Jesus. Já esses aqui, até tem um livro, né, Veraldo, chamado A Grande Espera, que traz um pouquinho mais de conhecimento sobre esse povo, chamado Essênios. Lá no Novo Testamento, no Antigo Testamento, a gente quase que não acha mesmo referências a esse povo. Mas, pela sua maneira de conduzir, pela sua maneira de ser, esse povo, né, do conhecimento que tinham, e as suas compreensões de vida após a morte, de fazer as coisas certas, né? De guardarem a intolerância, de não serem intolerantes, de não suportarem, não quererem guerras, foi acreditado até mesmo que Jesus foi, né? Saiu dessa seita aqui, dos essênios. Mas não tem nada definido, né? Não tem nada que explique isso. A gente acredita e estuda que, na verdade, Jesus foi para lá para ensinar o povo essênio, né? Aprender, sim. E aí, por isso que a gente vê que dentro da comunidade judaica, de uma forma, uns aceitavam melhor Jesus. Eram esses povos aqui, que já tinham a espiritualidade mais desenvolvida, já aceitavam, eram mais brandos, mais pacíficos. Então, Jesus havia de entrar mais facilmente em seus corações, né? Formavam associação moral e religiosa, distinguia-se pelos costumes brandos, ó, e por austeras virtudes. Então era um povo que praticava o quê, no nosso entendimento hoje, dentro da doutrina espírita? Praticavam a reforma íntima, né? Praticavam o autodesenvolvimento, cuidavam de si também, para cuidar do próximo, né? Enquanto que os outros que a gente viu atrás, não, era só culto exterior, era só culto externo, né? Só para os outros verem de fora, mas por dentro não tinha reforma, né? Regras morais que devem ser bem austeras. Isso mesmo, né? Ensinavam o amor a Deus e ao próximo, olha lá, a imortalidade da alma e acreditavam na ressurreição. Não é bem parecido com o que Jesus ensina? Muito parecido. No livro de Maria de Nazaré, Jesus foi para justamente aprender com eles, ensinar também. Ensinar também. Porque eles eram muito unidos, eles eram caridosos, e tudo isso. E isso já eram mais espiritualizados, né? Dentro daquela região que já a maioria acreditava num Deus único, já tinham essa noção do Deus único, né? Não eram mais politeístas, já tinha esse Deus único.
Mas mesmo assim havia várias seitas, né? Um grupo que era mais espiritualizado, outro que já não entende. Então, a gente vê que tem uma diversidade, né, de compreensões, por isso que Kardec vem trazendo, até mesmo para a gente entender, porque o Espiritismo entra de uma maneira mais fácil na compreensão de algumas pessoas, e por que que não entra nem com força, nem com reza braba, igual a gente fala, na cabeça de outras, né? Porque ainda são coisas que a nossa alma aprendeu lá no passado e continuam duras ainda no nosso coração, né? Ou moles no nosso coração para que a gente possa aprender, né? Viviam em celibato, condenavam a escravidão e a guerra, né? Então era um povo mais brando, mais pacífico, ó. Pelo gênero de vida que levavam, assemelhavam-se aos primeiros cristãos. E aí remete, né, à humildade, à simplicidade, né, à firmeza de caráter e de moral, né, diante das situações, né? Então esse povo era dessa maneira. E os nazarenos? Um exemplo de nazareno que a gente tem é quem? Cabeludo, judeus que faziam o voto de guardar perfeita pureza, olha só. Que mais? Praticavam a castidade, abstinham-se de bebidas alcoólicas e conservavam, né, os cabelos longos, os cabelos compridos, vamos dizer assim, né? Dentro da Bíblia, né, a gente vê que Sansão era dessa seita, né, vamos dizer assim. Samuel também era dessa seita dos nazarenos e o primo de Jesus, né, João Batista, também era considerado, né, vamos dizer assim, um nazareno. E aí, por conta da situação toda, né, de Jesus de Nazaré, adivinha quem que foi chamado também de nazarenos? Todos os primeiros cristãos, né? Mais tarde, os judeus deram esse nome aos primeiros cristãos por alusão a Jesus de Nazaré, né? Então, todos os primeiros cristãos não eram chamados de cristãos, eram chamados de nazarenos, porque seguiam a Jesus de Nazaré, né? Depois com Lucas, com Lucas, né? Com Lucas escrevendo o seu evangelho, fazendo as pesquisas, aí sim ele sugere, né, que sejam cristãos, para lembrar de Jesus, o Cristo, né? O Cristo de Deus. Não, só comentar aqui quando você falou assim, para algumas pessoas aceitam mais e outras menos. Tipo, faz mais sentido quando a gente aplica a regra da reencarnação. E quando você fala, a alma aprendeu, isso são milhares de anos, centenas, milhares de anos. E já vem isso. Então, às vezes, por mais que a pessoa nasça e não tenha contato com nenhuma religião, quando apresentada, ela vai sofrer uma resistência, Uhum. até pelo medo, talvez. Porque, opa, então a minha vida realmente tem um sentido maior do que eu acho. Opa, então peraí. Então quer dizer então que realmente, se eu não der conta de evoluir o que eu tenho que evoluir nessa vida, eu vou ter que voltar para o mesmo sofrimento que hoje. Então, assim, às vezes é melhor eu falar, eu odiar a verdade e me confortar com a mentira, entende? Do que eu sangrar com a verdade. Entendeu? Então, eu acho que a gente vê muito isso nas pessoas. Sim. E é bem isso o diálogo de Jesus com Nicodemos lá. As pessoas têm medo de chegar próximo a Deus porque Deus vê a verdade. E a pessoa ainda tem obras que ele não tem coragem de mostrar, né? Fala assim, não, Senhor, tem umas coisas aqui que eu faço, você não pode saber, não. Isso, sabe? Né? Mas Deus sabe. Então é isso que mexe muito quando a gente vai se dedicar ou vai se conectar a qualquer religião, a essa mudança íntima que a gente tem que fazer. Quando mexe nas coisas que a gente tem que fazer, dentro de nós, meu amigo, aí é mais complicado. A gente tende a falar o que é fácil para o outro fazer. Mas para a gente, aí o trem muda de aspecto, né? E você tem que falar, eu preciso de ajuda, eu sou imperfeito. Isso. Isso dói muito. Isso dói, Eu exatamente. tenho uma pergunta sobre a questão do nascer de novo. Eu tenho lido o Evangelho segundo o Espiritismo e eu passei nessa questão de como, não provar, mas ele fala como e por que a reencarnação existe e acontece. E aí aparece essa passagem de Jesus de Nicodemos, e ele diz justamente isso. Como as pessoas entenderam de uma forma equivocada. E, por exemplo, algumas pessoas da religião evangélica, quando você cita a questão da reencarnação, fala, está lá na Bíblia, Jesus falou, precisa nascer de... Ah, não, mas isso é o batismo. Isso. Entende? E como o senhor vê isso? Como, tipo assim,
como você acha que realmente é a questão do batismo? Ou onde teve essa distorção do sentido? Então, como é um costume, o batismo ele é um costume de lá. Aqui no Brasil a gente trouxe isso, né? Algumas religiões trouxeram. Então, como é um costume de lá, é difícil a gente mensurar assim o porquê que existe, né? Por que que é feito isso? A compreensão é deles, lembra do costume? Agora, o que que nós, enquanto espírita, a gente acredita dessa passagem? É o renascer mesmo, da reencarnação, do novo corpo, especialmente formado para ele, que é o que seria o renascer da água, que na compreensão da época era tudo o que era associado à matéria. Então, a água, a fonte de toda a vida da matéria. Então, renascer da água, um novo corpo, uma nova reencarnação, uma nova vida. E o espírito habitando, né, esse novo organismo é especialmente formado para ele. Agora, batismo, simbologia, né? Então é um símbolo muito forte e um costume daquela região, né? Então algumas religiões trouxeram para cá, né? Assim como trouxeram até mesmo o Antigo Testamento, né? Isso. Mas imagina, quando a gente fala assim, eu conheci a religião e me tornei uma nova pessoa, né? A pessoa, ela não foi batizada, mas ela não mudou, ela não renasceu dela mesma. Então, não necessariamente, né? Por isso que a doutrina espírita, ela não tem essa simbologia, não tem muitas desses rituais mesmo, assim, né? É mais na simbologia que o pessoal se atém e acaba fazendo. Mas se aquilo movimenta a fé dele, se aquilo movimenta ele em direção a Deus, ótimo, é você falando de Deus aí, nós aqui, maravilha, né? É isso que importa. Uma das Que é coisas o que fala, né, o batismo, quem faz essa ideia é João Batista. E isso, e aí... Batista, que era o batismo, era arrependimento em público, É, só testemunhar que ele estava fazendo errado e a partir dali fazer o correto. isso, o reconhecimento, né? Uma nova direção, né? é apenas um Símbolo, ato, Isso, a real, né? A simbologia, né? Porque é aquela história, a gente precisa ver para crer. Então, precisava ter essa figura de alguma coisa para demonstrar que a pessoa estava disposta a mudar, né? O tempo avança, as coisas avançam. Hoje, basta a nossa vontade. Então, ela é invisível para algumas pessoas, né? Mas ela tem que ser do fundo do coração, E muitos dizem, né? mas é só se arrepender que você pode chegar no reino de Deus. Só que se a gente for colocar na balança, por exemplo, uma pessoa que fez tudo certo, vamos dizer assim, até o final da vida, entende? Mas nunca se batizou. Por exemplo, ela merece ir para o inferno. E aí uma pessoa que, por exemplo, que foi uma pessoa ruim a vida inteira. Chega nos 45 do segundo tempo, fala, Deus, estou arrependido do coração. Morre, vai para o céu. Viu que há uma falta de lógica nas leis divinas? Não quer dizer que essa pessoa não receberá uma nova chance. Mas aí, para ela receber uma nova chance, o primeiro reencarnação- passo, né? O primeiro passo de tudo é o arrependimento, né? Então, quando a pessoa se arrepende, é o início, né, de um processo de recuperação, de refazimento espiritual. Então, isso é necessário, né? Agora, essa questão de último segundo, de céu, a gente, dentro da doutrina espírita, com o livro Céu e Inferno, principalmente, fica muito claro para nós que não é bem assim, né? Num piscar de mudança de opinião. É mais complexo, né? É mais longo, precisa de algo mais construído dentro da pessoa para que ela tenha uma nova oportunidade, né? Não, porque no desespero, meu amigo, qualquer um ama Deus. No desespero, qualquer um ama Jesus, mas a gente provar com firmeza, com determinação, que a gente quer realmente ser melhor, mudar de verdade, aí a gente precisa de um tempo para solidificar isso dentro de nós. E aí é o que a reencarnação nos ajuda a fazer. Ela te prova através de ações. Isso, porque daí a gente vem, aprende, reencarna, põe nova oportunidade em ação e aí a gente testa. Poxa, não consegui. Vamos retornar então. Nós precisamos dedicar mais tempo nisso aqui. É assim que é. Porque Deus é misericórdia pura, né? Deus ele vai dar chance para qual? Para qualquer um. Desde o mais justo dos seres até o mais impuro dos seres. Deus é bom, é diferente da gente, né?
A gente quer que o mal se vire para lá. Deus não, é igual para ele, né? É igual para ele. Tanto o que faz as coisas certas, como o que faz as coisas erradas, né? E é isso que a gente vai ver até mesmo no final aqui do capítulo, de um comentário de Jesus, falando sobre isso, né? Sobre as ovelhas desgarradas, né? Sobre as ovelhas. A gente conhece muito bem também a história do publicano Zaqueu, né? Eram os responsáveis pela arrecadação de taxas, tributos e impostos, ó. Quem gosta de pagar imposto aí para a Receita Federal? Era o Zaqueu da época lá, ó, né? Cobrava todas as pessoas. E como eram do próprio meio da pessoa do judaísmo, como eram pessoas da região, eles eram ainda mais odiados, né? Porque falam assim, pô, você é nosso povo, e você está cobrando dinheiro para levar para o império que está subjugando a gente, né? E que a gente não vê nada de retorno. Parece muito com alguém, né? Que a gente está vendo hoje, vamos dizer assim, né? A gente paga as coisas e não vê nada em troca, né? A gente vê que, quando a gente fala de reencarnação, são ligeiros avanços nas nossas perfeições, né? Nas nossas virtudes, ligeiras melhoras das nossas imperfeições. Porque de lá para cá, ó, 2000 anos se passaram. Ninguém gosta de pagar imposto para ninguém ainda. O que a pessoa puder fazer para burlar, faz. Sendo justo, sendo católico, sendo espírita, a pessoa ela não quer nem pensar. Né? E aí Jesus ele traz esse belo ensinamento, né? Olha, você tem que dar a César o que é de César. A moeda não está ao rosto de César? Então você dá para ele, né? Agora para Deus a gente dá o quê? As ações. O que Deus necessita, né? Amor, caridade, coisa boa. Então, eram considerados gente de má vida, né? E as pessoas também não repreendiam Jesus. Quando Jesus foi mesmo jantar com Mateus, né? Com Levi, as pessoas falavam assim, ih, olha esse Nazareno, esse Jesus aí, na casa dos publicanos, das pessoas más. Mas aqui tem um cara justo, não tem? A história de Zaqueu é uma história muito bela. O erro que ele cometia, o que ele fazia? Ele pagava 4 vezes mais e falava, olha, me desculpa, te cobrei errado. Tudo que eu te cobrei indevidamente, toma aqui, ó, 4 vezes mais para você. Né? Era isso que ele fazia. E aí Jesus fala o que para ele? Bem-aventurado é você. Olha como é que Jesus chama ele. Porque hoje entrou na sua casa a salvação. Jesus ele vai na casa de Zaqueu. Zaqueu convida ele. Olha que maravilhoso. Então é sempre assim. Por quê? Demonstra que mesmo alguém com ligeiras conexões com a matéria, com materialismo, pode também receber os ensinos de Jesus, né? Basta que a pessoa queira do fundo do seu coração, né? Chamar Jesus para entrar dentro do seu lar, da sua casa. E aí, lógico, judeu, dinheiro, perder dinheiro já é uma coisa que ninguém gosta de fazer, né? Ninguém gosta de perder dinheiro. Então, na época, nasceram várias revoltas também, né? Então, os publicanos, quanto aquelas pessoas que também ficavam lá na porta das cidades, cobrando a entrada das cidades, ninguém queria ver aquelas pessoas, ninguém queria ser amigo daquelas pessoas. E Jesus fez o quê? Chamou vários deles, chamou um deles principalmente para ser um dos seus seguidores, que era Mateus, que era Levi, né? E ele foi o que melhor ou mais recurso, né, de escritas tinha na época para poder comentar e deixar gravado os ensinos de Jesus, né? Os samaritanos já eram pessoas assim odiadas naquela época, né? Eles eram considerados hereges, estudavam somente os 5 livros de Moisés, né? Então, os 5 livros que a gente pega hoje do Antigo Testamento, para eles até hoje é os 5 livros, não tem profeta, muito menos Jesus. É só Moisés. É um povo duro ou não é? Ainda é. Circunscreve Deus, né? É isso aqui, acabou. Deus é só isso aqui. Então a gente precisa ampliar os nossos horizontes de entendimento, né? Claro que cada um vai, com o passar das suas vidas, vai ter oportunidade. Mas aí a gente entende por que ainda algumas pessoas são tão intolerantes. Porque tem dentro de si ainda, né, pouco desenvolvida a aceitação de outras coisas, de outras religiões, de outras compreensões, né? Tem ainda o coração um pouquinho duro. E aí Jesus, ele, para demonstrar isso para as pessoas, ele conta a parábola do bom samaritano, né? Que é uma das, acho que, mais conhecidas que a gente tem.
Mas uma coisa muito bela também é que Jesus, quando ele começa o seu reinado, vamos dizer assim, né? Começa os seus 3 anos ali de servidão, ele para num poço de água, né? E ele pede para uma mulher alcançar água para ele. E a mulher era samaritana. Ó quantos tabus que Jesus quebrou ali em um simples instante. Então, a mulher sozinha, ninguém podia falar com a mulher sozinha, ainda mais da Samaria. Era considerado um herege, né? Vamos dizer assim, né? Uma pessoa de má conduta também, uma pessoa de mau nascimento. Não podia falar com ela, não. E Jesus foi lá e pediu água para ela, e ofereceu a água viva para ela dos seus ensinos. Olha que bacana. Então já é Jesus todo o seu ensino ali, falando que ele não veio para fazer mais separação, não. Ele veio para agregar, ele veio para juntar, ele veio para tornar a gente, né, um só rebanho. Não é isso mesmo? Aqui também Kardec traz os terapeutas, né, que são também algumas denominações que a gente precisa entender dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, servidores de Deus ou curadores, né? Eram judeus contemporâneos, né, da época de Jesus, tinham muita relação com os essênios, cujos princípios adotavam, né? Então já tinham uma maior compreensão também de Deus, da alma, né? E assim por diante, porque tinham essa relação com os essênios. É uma outra seita que, vamos dizer assim, dos ensinos de Jesus já estava mais próximo ali do que ele ensinava. Então daí a gente entende porque o evangelho de Jesus ele não ficou só circunscrito ali, ele se espalhou, né? Por conta dessas pessoas. E é aquele negócio, um dia a pessoa está em Campo Verde, outro dia a pessoa está lá no Paraná, outro dia a pessoa está em São Paulo, e aí a hora que alguém passa levando o ensino de Jesus, ele está lá para receber e espalhar em volta dele, né? Essa é a beleza do ide e pregai, né? De Jesus também. Representava um traço de união entre o judaísmo e o cristianismo, né? E aqui é alguma coisa bem parecida com os publicanos, que eram os portageiros, que eram os que arrecadavam o dinheiro ali na entrada das cidades, né? A cobrança das cidades, como se fosse os pedágios de hoje, né? Quem que gosta de pagar pedágio aí? Paga porque tem que passar lá, né? Porque se tivesse a opção, suas funções correspondiam a dos empregados de alfândega e recebedores dos direitos de barreira, olha aí, né? Então as pessoas também não gostavam, então eles eram tão desprezados quanto os publicanos, né? As pessoas não gostavam também deles. Então já era mais uma separação ali. Olha como é que, olha onde Jesus reencarna, né? Vamos dizer assim, olha onde Jesus nasce, no meio da folia, né? Para isso mesmo, para causar esse impacto, né? Para causar essa dissonância, né? Para perceber que Jesus é totalmente diferente mesmo. Sofriam a mesma repulsa que pesavam sobre os publicanos. E aí, para a gente encerrar aquele trecho que a gente falou, né? Lá em João, capítulo 10. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas me conhecem. Tenho também outras ovelhas que não são deste aprisco. É preciso que eu conduza também a elas. Ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho, né? E um só pastor. Então, o dia virá em que a gente vai se dedicar, todos, né, da humanidade, nós vamos ser mais fraternos. Isso quer dizer que no mundo vai se tornar uma religião só? Não quer dizer isso, mas quer dizer que o objetivo das pessoas dentro da religião vai ser um só, quer ser fraterno, quer ser mais amigável com as outras pessoas, quer ser mais tolerante com as outras pessoas, né? E aí sim, nós vamos estar mais próximos de Jesus, de Deus, né? O Espiritismo quer dominar o mundo? Não quer dominar o mundo. Esse negócio de domínio não tem, né? Mas o Espiritismo quer ser uma parcela que contribui para a melhoria espiritual e moral do universo, né? Como um todo mesmo, do universo, porque os espíritos também acompanham o que acontece no nosso planeta, né? A humanidade é gigante, ó. Não são ovelhas somente desse aprisco. Não é só nós aqui. Jesus, ele quer todo o seu rebanho, né? Para que todos sejam seguidores, não de uma religião, né? Não de uma seita específica, mas da lei de Deus, da lei de amor, de caridade, de bondade. Tá bom? Então, as notícias históricas é isso. Quem está no online, né? Muito obrigado, que Deus nos abençoe. Vocês ficarão agora com o passe à distância. E nós aqui, né?
Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.